Bom dia, meus amores. Estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 55ª aula remota, dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira, aula remota de História. Estamos iniciando o nosso livro 3, né, volume 3. Então, vamos para o capítulo 1, da África para o Mundo, na página 2 e 3. A história a seguir faz parte das crenças dos Yorubás, um povo que viveu na África há muito tempo. Nela encontramos três personagens: Olorum, o Deus Supremo; Nanã, divindade ligada à terra, lama e água; e Oxalá, divindade associada à criação. Certa manhã, Nanã bateu na porta da casa de Oxalá. Queria saber o motivo de suas queixas. Ao ver a sábia anciã, Oxalá desabafou: Nanã, eu não consigo cumprir o pedido do meu pai Olorum. Ele me encarregou de criar o ser humano e fracassei nas 3 tentativas. Usei o ar, o ser se dissipou. Usei a água, o ser escorreu. Evaporou-se, com o fogo incendiou-se. Nanã ouviu e se apiedou do companheiro. Não se desespere, eu tenho a solução para o caso e já vou ajudá-lo. Na beira da água, Nanã retirou uma boa quantidade de barro e disse: Agora cria o ser humano. Oxalá se pôs a trabalhar. Diligentemente, amassou o barro, moldando o corpo da criatura. Assim que o corpo ficou pronto, um profundo silêncio se fez e Olorum soprou seu hálito sobre ele. O ser humano, animado pelo sopro do Criador, respirou, abriu os olhos e viu a luz. Agora ele podia seguir em frente e cumprir as tarefas de povoar a terra. Aqui é a imagem, né, da historinha contada. Segundo a história, qual é o motivo das queixas de Oxalá? E a gente sabe que o pedido de seu pai, né, foi encarregá-lo de criar o ser humano. E aí ele fracassou nas 3 tentativas. Qual é a tarefa do ser humano de acordo com a história? Povoar a terra. Você conhece outra história que trata da criação do ser humano? Como ela é? E claro que a gente conhece, né, gente? Que é a história de Adão e Eva. E ela é contada na Bíblia Sagrada. Todos nós conhecemos essa história. Onde o Criador, que é Deus, né, criou Adão. E Adão, se sentindo sozinho, pôs o Adão para dormir, pegou uma costela de Adão e criou Eva. E daí surgiu a humanidade, né? Essa é a versão religiosa. O surgimento do ser humano. Você já se perguntou de onde veio o ser humano? Assim como os Yorubás, vários povos buscam explicar a origem da nossa espécie por meio de histórias baseadas em suas crenças religiosas. Além da religião, também podemos explicar de onde viemos por meio da ciência. Isto é um conjunto de saberes elaborados de maneira crítica, com base em pesquisas e em evidências. Evidências, a gente sabe que é vestígios que permitem a constatação de um fato. Como a história é um tipo de ciência, vamos conhecer a origem da nossa espécie segundo o trabalho dos cientistas. Raízes da humanidade. Segundo as modernas pesquisas, os vestígios, o que é vestígio, gente? Marcas, pistas, resquícios, né? Resquícios. Os vestígios mais antigos do ser humano encontram-se no continente africano. Por essa razão, quase todos os cientistas afirmam que nossa espécie, que é o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos. Os primeiros grupos humanos coletavam vegetais na natureza, caçavam animais selvagens e pescavam. Como não produzia o seu próprio alimento, necessitava se deslocar, levando um estilo de vida nômade, que a gente já sabe que é aquele estilo que a gente tem que ficar sempre saindo de um lugar para o outro, né? Quando os recursos acabam, vai para outro e assim por diante. A gente já estudou isso, né, gente? De maneira vagarosa, nossa espécie passou a habitar diferentes territórios do continente africano. Vale lembrar que ela não estava sozinha. Outras espécies parentes da nossa também viveram na África há milhares de anos. Com o tempo, entretanto, todas desapareceram, restando apenas o Homo sapiens. Homo sapiens. E aí aqui a imagem, para você visualizar, de fósseis, né, gente? Fósseis que são vestígios de seres do passado que se petrificaram, ou seja, viraram pedra. Na imagem a gente vê um estudioso realizando escavações de fósseis humanos. Interpretando, na página 5. O estudo das origens humanas busca determinar como e quando os seres humanos começaram a existir. O homem moderno evoluiu, ou seja, desenvolveu-se, né, em etapas, e a partir de uma série de ancestrais, entre eles várias formas anteriores de seres humanos.
Os corpos desses ancestrais foram mudando ao longo do tempo. De modo geral, seus cérebros cresceram enquanto que os maxilares e os dentes ficaram menores. A gente sabe que maxilares são os ossos que sustentam os dentes superiores. Os ancestrais do homem começaram a andar eretos sobre dois pés e a usar ferramentas. À medida que isso aconteceu, a forma das pernas, dos pés e das mãos e de outras partes do corpo também foi se modificando. Os cientistas dispõem de um pouco material para o estudo da origem do homem. A maioria das evidências vem de fósseis, isto é, resquícios de seres vivos que ficaram preservados no solo, na natureza. Na África, na Ásia e na Europa, cientistas encontraram ossos e ferramentas de ancestrais do homem, que viveram há milhões de anos atrás. E aí você vai, com base nessas informações que a tia Sara acabou de ler do texto, você vai responder a questão 1 e 2 da página 5. E na próxima aula a gente faz a correção, tá, meus amores? A gente vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para vocês. Lembrando que segunda não haverá aula porque é feriado antecipado do Dia do Estudante, tá bom? Um bom feriado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.